Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. A nossa reflexão de hoje, ela vai estar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos capítulo 4, versículo de número 7, onde o texto vai nos dizer assim, desse jeito. E outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos, e a sufocaram, e não deu fruto. Meus amigos, essa passagem que está contida em nossa Bíblia, ela relata uma parábola contada por Jesus, e nós podemos sim aprender que toda vez que Jesus contava uma história, ou mesmo relatava um fato, um acontecimento, ou mesmo quando ele compartilhava uma ilustração, esta mensagem tinha sempre um coração como destinatário. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não anda. A palavra de Deus, meus amados, ela não vagueia, nem muito menos é lançada sem um destinatário. E pode até ser que algum de nós, com certeza, possamos ser alvos de alguma destas mensagens de Deus, em que o remetente Jesus, o remetente de Jesus, deseja ardentemente falar aos nossos corações. Este episódio da parábola do semeador, especificamente nesta parte, muito embora ela esteja falando de semente, ela não está tratando sobre uma leguminosa, nem muito menos falando sobre uma planta. E se prestarmos bem atenção, nós vamos notar, nós podemos entender o seguinte: o fato de que a semente ela não foi lançada. A semente, que tipifica a palavra de Deus, ela não foi plantada entre os espinhos. O texto, ele nos mostra, ele relata o seguinte: e outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos e a sufocaram. Então, isso significa que ela caiu e não fora semeada naquele local. Eu quero, através dessa nossa reflexão, te dizer que eu não posso, nem tenho o direito de mudar o que Jesus diz e que ele mesmo explica. Sendo assim, a semente, ela sempre será a palavra de Deus. E o terreno, meus irmãos, ele é o coração de cada um de nós. A pergunta que eu faço aqui é: como tem estado o nosso coração quando recebe a palavra de Deus? Mas o que o Espírito Santo de Deus me diz, e eu compartilho aqui, é que este terreno, este coração, que estava envolto de espinhos, ele pertence a muitos irmãos que, muito embora até tenham tido o conhecimento da pregação da palavra de Deus, os problemas, os muitos problemas, os negócios deste mundo, as muitas ocasiões desfavoráveis, as muitas decepções. Os espinhos, meus irmãos, são as diversas traições que muitos nos feriram. Os espinhos, meus irmãos, são os abandonos e os diversos traumas que muitos carregam desde a infância, que te impedem de confiar novamente, que te impedem de avançar. Os muitos espinhos, meus irmãos, que crescem são os abusos que te roubaram a inocência de uma infância feliz. Os muitos espinhos, meus amados, são os seus sonhos, são os seus projetos que foram abortados, os seus sonhos e os seus projetos que foram sabotados por pessoas que prometeram confiança, mas só te frustraram, de má fé te traíram. Os diversos espinhos, meus irmãos, são pessoas que te expuseram revelando segredos que você um dia confiou a alguém. Os espinhos, meus amados, são palavras duras direcionadas a você por pessoas maldosas que não se contiveram e na primeira oportunidade que tiveram, te disseram o que não devia e te acusaram pelo que nem existia. Mas o nosso Jesus, Jesus é o médico dos médicos. Somente nele e por ele e através dele, Jesus Cristo, temos a receita exata e o medicamento correto para cada um dos nossos traumas e diversos problemas. A nossa Bíblia, meus irmãos, ela vai relatar uma outra parábola que podemos aqui compartilhar, onde um homem, ele estava em uma viagem e ele fora assaltado e, sendo espancado, ficou caído quase que morto na estrada. O texto diz que veio o sacerdote
passou ao largo e não o socorreu. É bem provável, por ser que, estando ele indo na direção do templo, não podia tocar em mortos, não quis ficar imundo e não o socorreu. E assim são muitos hoje em dia fazendo do mesmo jeito. E assim são muitos que não querem tocar para não parecer para os outros que está imundo. Assim são muitos sacerdotes hoje em dia que não falam da palavra de Deus aos que estão necessitados, aos que estão sujos, aos que estão caídos no mundo, que não evangelizam e que não tratam com quem esteja à beira quase morto, pois morto não tem nada a que oferecer. Morto não tem mais serventia, nem lã para que eles tomarem. Quantos estão assim, desta maneira, vivendo um evangelho de fachada, carregando Bíblias debaixo do braço e pisando em irmãos, pisando em pessoas para que ele, ao mundo, até pareçam limpos, mas para Deus estão verdadeiramente imundos, esquecendo-se eles que foi por eles e por nós que Cristo veio, para ele e para nós que Cristo morreu. Foi para eles e para nós que Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou. A nossa Bíblia, ela diz que passou o levita e também, infelizmente, ele passou ao largo e não o socorreu. Há pessoas, meus irmãos, há irmãos que estão tão envolvidos com os negócios e com as obras do templo. Há obreiros, assim como os levitas da casa do Senhor, que estão tão comprometidos com os serviços do templo, que não conseguem ver, que não conseguem notar, observar quem esteja a seu lado, assim como este homem, quase morto, à beira do caminho, precisando apenas de uma simples ajuda, de um simples estender de mãos. Mas louvado seja Deus, que dentre tantos que se apresentam como religiosos, ainda há quem ainda, muito embora seja julgado pelos muitos santos como indigno, eles ainda cumprem o cuidado dos órfãos, o zelo pelas viúvas e pelos necessitados, e ajudam o seu próximo sem se preocuparem se alguém os estejam vendo ou que estejam curtindo as suas postagens em rede social. Tiago 1,27 vai dizer: o verdadeiro evangelho puro e imaculado é cuidar das órfãs, dos viúvos e dos necessitados e se apartar das concupiscências do pecado deste mundo. Mas louvado seja Deus, ainda há na terra homens e mulheres, jovens, idosos, assim como o samaritano, que socorreu o seu próximo e ajudam aos desconhecidos sem nenhum interesse. Estes são os arrancadores de espinhos. Meus amigos, está chegando um tempo de se forjarem crentes valentes, crentes corajosos, os verdadeiros arrancadores de espinhos. Ainda que saibamos que, muito embora os espinhos, eles até sirvam, os espinhos, eles até têm uma grande utilidade para a roseira, como uma única função de protegê-las. Ainda há, mas infelizmente, ainda há, meus irmãos, eles se protegem tanto, ainda há irmãos que eles se escondem tanto que os espinhos que eram e tinham a finalidade de proteção, na verdade, eles estão te impedindo de acreditar mais nas pessoas e te provocando intensos bloqueios, não permitindo que a palavra de Deus brote e em verdade mais no seu coração. A pergunta que eu faço aqui é: o que tanto tem em seu interior sufocando a palavra de Deus? Isso tem te impedido de frutificar, meus irmãos, mas está repreendido em nome de Jesus. Meus amados, há sim um exército de Deus indo a seu encontro e a seu favor, e o zelo do Senhor pela sua vida
E o zelo do Senhor pela nossa vida vai provocar em cada um de nós uma mudança, mas uma mudança extraordinária e para melhor, na sua vida e de cada um de nós. Meus amados, eu preciso declarar sobre as nossas vidas que vem mudança de Deus para a sua vida. Vem um tempo de frutificação, um tempo de renovo e de produção de bons frutos. Meus amigos, receba agora neste instante e neste exato momento em que você está recebendo essa palavra de Deus, sejamos todos libertos de todos os traumas, sejamos libertos de todas as decepções, sejam libertos de todos os medos e complexos de sua vida, em nome de Jesus. Sejam livres, sejam libertos, sejam renovados, tudo isso para a glória de Deus. O problema não é a semente cair entre os espinhos. Meus amigos, o problema é não ter quem trate e retire os espinhos dos corações, para que a palavra de Deus não seja sufocada e ela vá e dê bons frutos. E para que haja libertação, e para que haja cura, e principalmente haja salvação. E o bom nome de Deus seja em tudo glorificado. Meus irmãos, receba em nome de Jesus essa reflexão. Meus irmãos, o interessante é que a parábola do samaritano, ela encerra deste jeito. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 35, diz assim: No dia seguinte tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Eu finalizo essa nossa reflexão desta maneira. O texto diz assim: No dia seguinte tirou 2 denários, deu-os aos hospedeiros. Meus amados, este samaritano, que por muitos fora rejeitado, este é na verdade um tipo, e ele representa a Cristo, ele é a Jesus. E tudo que fora feito por nós, toda obra já foi e já está paga. E o texto segue assim: E disse-lhes: Cuida dele, e tudo que gastares a mais te pagarei. O hospedeiro, a hospedagem é a igreja, e quem deve cuidar dos feridos somos nós. A pergunta que eu faço aqui é: será que temos cuidado de algum ferido que Cristo nos entregou? De quem temos cuidado, meus irmãos? E o texto ele finaliza assim dizendo: Quando voltar. Eu preciso dizer a cada um de nós, ele vai voltar. Cristo, meus irmãos, ele vai voltar. Cristo voltará. E, meus amigos, como temos esperado, como temos aguardado a volta de Cristo? A Bíblia vai nos dizer: Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Meus irmãos, será que estamos tendo nos preparado para esse encontro? Jesus em breve voltará. Eu preciso te fazer um convite. Entregue a sua vida a Jesus. Diga um sim a Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Muda a minha vida para melhor. Muda a minha história para melhor. Me cura, me liberta e me salva. Escreve o meu nome no seu livro da vida. Eu me entrego a Ti, nesse momento, para todo o sempre, em Teu santo nome. Amém? Meus amados, compartilhe essa reflexão. Ela pode salvar vidas para a glória de Deus. Inscreva-se em nosso canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.